Fala, meu povo do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química. Dessa vez eu não trago problemas, eu trago soluções, brincadeira. Olha só, nesse caso mais uma aula sobre a temática soluções, só que agora a gente vai falar sobre não solubilidade, sobre unidades de concentração, né? O que é algo concentrado, e aí eu vou me segurar para não fazer mais piadas, mas algo concentrado ou algo diluído, né? Quando a gente fala, esse suco tá forte, na verdade está falando sobre concentração de certa forma, mas aqui a gente não vai usar fatores qualitativos, a gente não vai analisar de forma visual, a gente vai quantificar essas informações. Então, a gente vai trabalhar com formas diferentes de expressar unidade de concentração. Beleza? Primeira coisa que você tem que entender é que, diferente um pouco de solubilidade, quando a gente fala sobre concentração, a gente está falando de uma relação do soluto com a solução, tá bom? Então, quando a gente fala sobre solubilidade, é a capacidade do soluto em um tipo de solvente. Ok, mas veja bem, importante você saber disso. Para falar de concentração, tem que ser solúvel. Então, assim, tem que estar condizente de uma solução insaturada para entrar no máximo de uma solução. O máximo limite de concentração seria a solução saturada, para lembrar um pouco da aula passada. Mas, quando a gente fala de soluções, é uma relação entre a quantidade de soluto sobre a quantidade de solução. Tá aqui, né? Qual vai ser a grande problemática em relação a isso? É a oscilação ou as possibilidades, melhor dizendo, de expressar uma quantidade de soluto, assim como temos as possibilidades de expressar unidades de concentração, né? Ou melhor, expressar quantidades da solução. E aí, como você tem essas duas grandes possibilidades, você gera, então, unidades ou formas de expressar concentrações diferentes. Exemplo, né? Aqui eu acabei de botar a mesma coisa. Você pode trabalhar com massa, e aí massa você pode trabalhar com grama ou com quilograma. Você pode trabalhar também com volume, e aí você pode trabalhar com litro, mililitro, ou até mesmo com a escala métrica, que é a mais correta. E você ainda pode também trabalhar com a escala quantitativa mais utilizada na química, que é quando a gente fala sobre quantidade de matéria, quando a gente fala sobre mol, tá? O que é importante é o seguinte: como às vezes eu utilizo muito a abreviação, não só eu, mas como a maioria das pessoas também, como a maioria dos químicos em si, eu costumo utilizar essa simbologia aqui. E aí, se você visualizar essa simbologia em algum material, saiba que quando eu falo de índice 1, né, por exemplo, massa do soluto, porque o índice 1 vai se referir ao soluto, eu vou colocar como M1. E esse 1 não surgiu do nada. Esse 1 significa a massa do soluto, né? A massa do solvente é a massa 2 e a massa total seria sem nenhum índice. Ou, às vezes, eu coloco um T. Se aparecer um T, é porque eu também estou falando da massa total. Tranquilo? Isso aqui é só para auxiliar quando eu for explicar as informações. O primordial tu tem que entender está aqui. Essas unidades de concentrações aqui. Então, bora. Vamos falar da primeira, e aí a primeira é a concentração comum. Realmente ela é muito mais tranquila de se falar, ela é mais praticável, né? A gente utiliza muito ela e você visualiza ela muito em embalagens de produtos para falar, principalmente quando você vai ao mercado, quando você visualiza sobre algum alimento, geralmente está em concentração comum a quantidade de proteínas, a quantidade de sais minerais, enfim. E aí você vai ver como é que vai ser dado isso? A massa do soluto sobre o volume de solução. Geralmente a gente trabalha assim quando o soluto é um sólido, né? E a solução é uma solução líquida, tá? Geralmente você utiliza a escala em gramas e aqui em litros, então ficaria gramas por litro, mas dependendo pode mudar. Mas o mais comum, a praticável no sistema internacional é gramas por litro. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Aí ele fala qual é a concentração em gramas por litro de uma solução que é formada por 46 gramas de iodeto de sódio, NaI, dissolvido em 200 mililitros de solução aquosa. Concentração
não significa o quanto tem, significa que é qual proporcional em uma quantidade padrão de soluto, que nesse caso, por aqui, é em 1 litro. Então, como é que você pode fazer isso? De duas formas. Né? Você pode usar a fórmula, mas eu não vou usar primeiro. Eu sempre posso resolver isso usando uma regra de 3 para facilitar a minha vida. Nesse caso, por exemplo, eu sei que existe 46 gramas do soluto, que é o iodeto de sódio, e está dissolvido em 200 mililitros da solução. Veja bem, 200 mililitros, para converter para litro, é 0,2 litros, tá bom? Agora, o que eu quero saber é quanto desse cara terá por litro, na quantidade padrão para eu analisar, em 1 litro. Em 1 litro terá X. E aí o meu X será, na verdade, 46 dividido, porque o x está multiplicando 0,2, passando para o outro lado, estaria aqui, passando para o outro lado, seria 0,2. Isso dá 460 dividido por 2, isso dá 460 dividido por 2, isso dá 230 gramas a cada litro, por litro. Ok? Quando você quer saber a concentração, é só você determinar a quantidade por litro. Isso não significa que eu adicionei 230. Eu só teria que adicionar 230 para preparar 1 litro desse material. Como eu quero algo que tenha esse padrão, eu coloco 46 em 200 ml. Né? Em quantidades diferentes, eu colocaria quantidades diferentes de soluto, mas a relação entre soluto e o volume ainda é a mesma, está concentrado ou não. Tá? Beleza, entendi isso, mas Bruno, como tem outro formato de fazer? Tem, né? Você pode fazer, voltando para cá, você pode fazer usando a fórmula. Como é que você faz usando a fórmula? Em vez de fazer essa regra de 3 aqui, aí se você já sabe que a fórmula de concentração comum é a massa do soluto sobre o volume total da solução, você vem cá e coloca, ó, 46 gramas sobre o volume, que é 0,2 litros. E aí você vai cair na mesma conta que a gente já fez, que é 230 gramas por litro. Ok? Tá? Eu não costumo muito fazer por fórmula. Na verdade, depende muito do jeito. Às vezes eu vou tipo, por regra de 3 ou por fórmula. Então, se você ver, quando eu estiver resolvendo mudar o jeito, eu estou te apresentando os dois formatos. Bom, vamos às outras unidades. Você tem o título, que é um termo muito pouco utilizado hoje em dia. A gente prefere mudar isso para porcentagem massa-massa, mas é a mesma relação, tá? Isso geralmente é uma concentração usada para ligas metálicas, porque é uma relação de massa com massa. Então, quando o soluto é pesado e o solvente também é pesado. Então, geralmente são sólidos. E aí você tem ligas metálicas envolvidas nesse processo. Título é só a relação da massa do soluto sobre a massa total da solução. Né? Aqui eu coloquei um parênteses não para significar multiplicação, tá? Deixar isso informado. É para dizer que a massa, na verdade, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Esse é o M famoso que está aqui, tá bom? Bom, então sabendo como é que funciona, é muito comum você escutar isso, né? 30% dessa liga metálica é formada de estanho, então seria uma relação de massa sobre massa da solução. Porcento é porque eu teria que multiplicar por 100. E aí, por isso que a gente não usa título. Então, quando ele pedir título de uma solução, é porque não está em porcentagem, né? Porcentagem massa-massa, massa do soluto sobre massa da solução. E o que é interessante é que a gente vê a relação massa-massa e também tem relação volume-volume. E aí, Bruno, qual é a diferença? Toda. Só no caso da água, 25 graus Celsius, a gente considera que pré-estabelece que a densidade da água é 1. Né? 1 grama equivale a 1 mililitro. Relações massa-massa são diferentes de relações volume-volume. E aí a gente tem que entender quando usa cada caso. Por exemplo, a porcentagem volume-volume é muito comum quando eu trabalho com líquidos. Eu estou dissolvendo líquidos em líquidos. É muito mais fácil falar nesse tipo de porcentagem. Tá? Bom, mesmo raciocínio, às vezes fala título em volume, mas é volume do soluto sobre volume da solução. Curiosidade. Tanto a porcentagem massa-massa quanto a porcentagem volume-volume não tem unidade, é porcentagem. Porque você coloca volume sobre uma unidade, a mesma unidade de volume, então não tem lógica. Tá?
O álcool 70, quando a gente está falando da porcentagem volume, tá? Porque o álcool é um líquido e a água também é um líquido. Então, geralmente, a gente expressa essa relação em volumes, tá? Bom, sabendo disso, a gente parte então para a última. Essa é menos comum, mentira. Essa é mais comum e aparece como a concentração comum também, porque é quase igual. A diferença é que na porcentagem aqui a gente utiliza as unidades equivalentes. Veja bem, a massa se for dada em gramas, aqui eu dou o volume em mililitros. Se você der a massa em quilos, eu dou o volume em litros, tá bom? Essas são as unidades equivalentes. A porcentagem, massa e volume são muito presentes em fármacos, né? Você vai ver isso muito em medicamentos, essa relação de porcentagem, massa, volume. O soro fisiológico, por exemplo, usa essa relação, que é a quantidade de massa em 100 mililitros de solução. Em 100 mililitros de solução. Foi? Tranquilo? Tá? Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo onde buga essa cabeça, porque eu falei várias unidades, aí você vai entender o quão pode ser complicado. Supondo o seguinte, eu tenho uma solução e eu quero saber a concentração igualzinho no primeiro caso, em gramas por litro. Só que eu quero saber, e eu já sei a concentração dela, está em outra unidade, está em 60%, massa-massa. Tá? E aí eu tenho que de quem é a solução, que é o ácido nítrico, não vai interferir tanto agora, mas a solução é 60% de ácido nítrico. Quanto isso equivale em gramas por litro? Para que você quer mudar a concentração? Às vezes para comparar com outra, porque eu preciso fazer uma conta específica. E aí vem um dos grandes conceitos aqui usados e confunde muito, densidade. Se você pegar alguns materiais, às vezes paralelos, sempre está lá a densidade junto com outras unidades de concentração. E veja bem, densidade não é uma unidade de concentração. Então, densidade é uma relação da massa total sobre o volume total. Então, densidade não é uma unidade de concentração. Beleza, Bruno, eu entendi. Mas para que eu uso a densidade nesse processo? A densidade vai estar frequente em diversas questões com unidades de concentração. Para quê? Porque geralmente você tem uma das informações, ou o volume ou a massa, e se ele te dá a densidade, você chega a outra. Supondo que você tenha a massa da solução, você consegue determinar o volume da mesma, se você tiver a densidade. Então essa densidade está aqui não é à toa, ela está aqui para me dar alguma informação útil ao longo desse processo. Veja bem, sabendo dessa informação, e a outra história é que o que eu quero saber é a quantidade de soluto em gramas. Em 1 litro de solução, eu preciso desses dados. O que eu tenho, o que eu sei, a solução é 60%. 60% significa que eu tenho 60 gramas do soluto, que é o ácido nítrico, HNO3, em 100 gramas de solução. Aí que está a sacada. Eu posso trabalhar isso para virar essa relação. Bruno, como? Eu não tenho a massa da solução, 100 gramas, isso vai equivaler a qual volume? Como é que você faz isso? Eu já deixei uma folha em branco de lógica, um quadrinho branco para a gente fazer a conta. Veja bem, eu quero saber o seguinte, eu sei que em 100 gramas de solução tem 60 gramas do ácido nítrico, não é? Então, como é que você vai resolver essa história? Você vai resolver assim, ó. Presta atenção, você sabe que 100 gramas na densidade, né? Deixa eu voltar para cá, a densidade, deixa eu pegar meu negocinho aqui, pronto, agora tá isso, a densidade é a massa sobre volume, a densidade é igual a 1,4 quilos por litro. O que você tem é uma massa de solução igual a 100 gramas, você nunca pode colocar 100 gramas. Ou você pode por quê? Mas eu vou colocar aqui como 0,1, para não dar ruim aqui. 0,1 gramas, né? Gramas não, desculpa, quilos, tá? E o volume você não sabe. Bom, consequentemente você passa o volume para o outro lado. O volume é igual a 0,1 sobre 1,4. E Bruno, isso não vai dar um número quebrado, eu sei, mas eu vou deixar então como 1 sobre 14. 1 sobre 14 litros. Posso deixar um volume assim?
Poder, você não pode, né? Você teria que fazer a conta. Mas como eu não acabei o raciocínio e eu não vou ficar fazendo contas aqui, vou deixar aqui e é bom que a gente trabalhe também esse cálculo. Quando eu falo que eu tenho 60 gramas, eu tenho 60 gramas de HNO3 em 100 gramas de solução. Lembra? Vou até voltar para você visualizar. Eu não falei isso? Agora eu não falo mais 100 gramas. Eu mudo essa unidade para 1 sobre 14 litros. Mas você não quer em 1 sobre 14 litros. Unidade de concentração que você quer é por litro. Então você coloca que é em 1 litro X. Tá, e como é que fica então? X fica 60 vezes 1. E esse 1 sobre 14 está na verdade, não é? Ele está o quê? Multiplicando o x. Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Como é uma fração, é só você inverter a fração. E aí você viu a grande sacada de eu não precisar fazer a fração lá no começo, porque a fração está aqui agora invertida. Eu não dividi 1 por 14, agora eu só preciso fazer a conta de 60 vezes 14. Por isso, um dos grandes motivos que eu só faço conta no final. Vou botando todas as frações e vou ajeitando. Bom, vamos lá. 60 vezes 10 dá 600. 60 vezes 4 dá 240. Então, isso vai dar 840 gramas por litro. Falar que eu tenho uma solução 60% de ácido nítrico é falar que eu tenho uma solução de 840 gramas por litro. Bastante coisa, né? Bom, é assim que a gente trabalha as unidades. Eu estabeleço uma relação para conseguir. Bom, sabendo disso, a gente continua falando de mais duas unidades de massa que também são mais frequentes. A gente tem a ppm, né, que significa partes por milhão, que é usado para concentrações muito diluídas em massa. Então aqui, ó, seria partes em massa, por exemplo, quando você usa a unidade miligramas. Quando você fala que uma solução é 9 ppm, são 9 miligramas em 1 milhão de miligramas. Tá? Então a gente estabelece assim, 1 milhão de miligramas é algo que pode ser restabelecido. Veja bem, se eu falo 1 milhão de miligramas, é a mesma coisa que falar que eu tenho 1000 gramas, que é a mesma coisa que eu falo que eu tenho 1 quilo. Então, muito comum entender que a ppm, na verdade, pode ser estabelecido como a quantidade de miligramas por quilo de um material, porque estabelece uma relação de unidade de 1 milhão de vezes maior, né? Assim como tem o ppm, e para coisas mais diluídas ainda, geralmente utilizados para materiais que em quantidades ínfimas, pequenas, ainda são tóxicos, você tem o ppb, que é parte por bilhão, né? É 10 à nona. E aí ppb é a mesma ideia, mas a relação seria como se fosse miligramas para tonelada, ou microgramas por quilo, tá? Esse é bem menos comum, mas está aí a mesma relação. Para você entender, eu trouxe mais um exemplo. Supondo o seguinte, eu tenho uma amostra de um elemento tóxico, né, uma amostra de 500 gramas de peixe que apresenta 1 miligrama de mercúrio, mas eu quero saber o quanto é tóxico. Vamos supor que eu tenha tabelado essa informação em ppm, né, e aí eu preciso verificar se ele realmente é tóxico ou não. E olha só, 1 miligrama está em 500 gramas de peixe. Para ser correto, eu quero saber a quantidade de miligramas em 1 milhão de miligramas. Para não ter erro nessa história, eu já boto tudo na mesma unidade. Veja bem, quando eu faço isso que eu coloquei aqui agora é o que a questão me informou. Isso que eu quero é para determinar realmente o valor em ppm, né? E aí você pode reparar que é o dobro, então significa que é 2 ppm, tá bom? Só para facilitar em relação a esse tipo de raciocínio. Bom, vimos várias unidades que relacionam massa. E aí a gente continua na parte 2 falando sobre outras relações distintas de massa,
tá? Então, aguarda, porque ainda tem mais unidades de concentração para a gente trabalhar. Fico com vocês, até nossa próxima aula e fui!